Tem muita gente por aí que chama de comunista quem fala em desigualdade social, mas desigualdade social e pobreza não são a mesma coisa. Quer ver a diferença? Num país onde só existe pobreza, não existe desigualdade social naquele país. É lógico que existe desigualdade social em relação ao resto do mundo, porque existe muita riqueza no resto do mundo. Mas vamos falar somente a título de exemplo da situação num país apenas. Todas as pessoas são relativamente pobres nesse país que a gente está aí imaginando para exemplo, embora exista uma pequena parcela da população que está em melhor situação. Então, nesse caso, a desigualdade social é pequena, mas existem aqueles países onde a pobreza e a riqueza estão numa escala de diferença enorme, imensa, onde existe pobreza ao extremo de um lado e riqueza ao extremo de outro. Então, nesses países, a desigualdade social é imensa e é nesses casos que se fala em força social. Muitos são extremamente pobres, na miséria, enquanto os ricos não têm mais nem com o que gastar dinheiro. Tão ricos que são. O dinheiro está sobrando, está derramando, e eles gastam cada vez mais com supérfluo e comem tanto que morrem de tanto comer, obesos. Já os que estão na pobreza extrema ou na miséria não têm dinheiro nem para comer e morrem de fome, esqueléticos. E falar contra essa situação não é ser comunista. É lógico que tem comunista que, com toda razão, fala contra essa situação. O que não significa dizer, como também muita gente pensa, que eles estão defendendo que todo mundo seja pobre. Mas tem também os que falam nessa situação e que mostram o quanto o capitalismo é burro e autofágico, porque o resultado desses esforços sociais é desastroso e prejudica todo mundo. E é óbvio que não precisa ser comunista para falar contra essa realidade. Quando a gente fala que as desigualdades sociais incentivam a criminalidade, também ficam dizendo por aí que estamos falando que todo pobre tem que ser criminoso. Ou então, se fosse assim, todo pobre seria criminoso. Novamente, estão confundindo desigualdade social com pobreza ou miséria. Nós já mostramos em outro vídeo que existem países pobres onde a criminalidade é baixa. E citamos até o caso de Gana, onde o índice de homicídios é muito menor do que no Brasil. E bota menor nisso. O índice de homicídios no Brasil é 10 vezes maior do que o de Gana, que é um país muito mais pobre do que o Brasil. Isso ocorre, essa diferença no índice de criminalidade ocorre, porque lá existe pobreza, mas não existe tanta desigualdade social como no Brasil. Então, deu para perceber a diferença? Só não vê quem não quer. A pessoa que é pobre não tem que ser obrigatoriamente um marginal nem estar envolvida na criminalidade. Mas as desigualdades sociais extremas aumentam, sim, a criminalidade, e isso está provado em qualquer país, no mundo inteiro. A gente pode até dizer que é uma regra sem exceção. Todo país onde a desigualdade social é extrema, a criminalidade é alta. E os países que não têm quase nenhuma desigualdade social, não têm quase nenhum índice de criminalidade. Criminalidade quase zero. Não adianta chamar isso de pensamento comunista. Isso é uma realidade que ninguém pode contestar, a não ser que queira brigar com os fatos. E como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. E sabe quais são as principais características de um país onde existe imensa desigualdade social e, consequentemente, alto índice de marginalidade, de criminalidade, de violência? Um governo burro e desonesto ao extremo. Um país onde o que impera é a incompetência dos governantes e a ladruagem, a corrupção, a bandidagem dos que estão por cima. E reconhecer isso, repetimos, não é ser comunista nem defender o comunismo obrigatoriamente. É defender governos honestos, competentes e que combatam a corrupção e a ladruagem. E que, é importante acrescentar, garantam igualdade de oportunidade para todo mundo. O termo igualdade é outro termo injustiçado, sempre mal interpretado. Está certo reconhecer que nem todas as pessoas são iguais. Está certo reconhecer que nem todas as pessoas batalham pela vida com a mesma perseverança. Mas não está certo negar oportunidade a todas as pessoas. Mas sabe onde acontece isso? Nos países onde há um governo burro e desonesto ao extremo. Num país onde o que impera é a incompetência dos governantes e a ladruagem, a corrupção, a bandidagem,
e onde existe um povo que acha que isso será resolvido com ódio, matança e pensamento retrógrado. Porque não adianta ficar dizendo que se pobre tiver vergonha, ele vai se esforçar e conseguir melhorar de vida. É lógico que tem gente que consegue com sacrifícios imensos. E é bom que exista gente que se esforce a esse ponto. Mas um governo que não seja burro e desonesto ao extremo, que não seja incompetente, que não pratique a ladroagem além de todos os limites, a corrupção e a bandidagem, sabe perfeitamente que é sua obrigação, sim, oferecer oportunidade para todos. Porque se o rico consegue trabalhar até de Ferrari, de carros luxuosos, ou o ricaço consegue ir para os trabalhos de helicóptero, é lógico que não dá para assegurar Ferrari ou helicóptero a todos os habitantes. Mas é obrigação dos governos garantir ao menos transporte público de qualidade, ensino de qualidade, assistência à saúde de qualidade, segurança pública de qualidade, principalmente num país onde os impostos, além de altíssimos, são altamente regressivos, fazendo com que os ricos, além de toda a desigualdade social que nós já citamos, acabem proporcionalmente pagando muito menos impostos do que as camadas mais pobres da população. Então, para combater a pobreza e a criminalidade, não adianta ficar matando bandido, o que não significa também dizer que eles teriam que ficar impunes. Não adianta achar que se combate a violência com mais violência, do jeito que falam os políticos oportunistas, que andam apregoando o retrocesso por aí para enganar quem está revoltado com essa situação e que posam esses políticos de salvadores da pátria. E essa história, por sinal, a gente já conhece. Teve um aí que se dizia até caçador de marajás, e todo mundo sabe no que deu. O que adianta é fazer o que está ao nosso alcance para melhorar o país, de forma decente. E não é com morte, matança, arma na mão de todo mundo que vai se conseguir isso, mas com justiça social, com igualdade de oportunidades, com combate efetivo à corrupção. E isso não é comunismo nem socialismo. Isso é vergonha na cara, como a gente também já falou em outros vídeos. Então, você não precisa ser comunista para dizer isso. E quem diz o contrário disso, quem vive chamando de esquerdopatas aqueles que reagem contra as injustiças sociais, realmente não é comunista, é vigarista. Então, lute por vergonha na cara, por justiça social e faça tudo de bom que estiver ao seu alcance para que isso se torne uma realidade e o Brasil se torne um país mais justo.